Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Ontem, como vocês sabem, saiu o novo episódio da quarta temporada de Rick and Morty, que é o episódio Claw and Hoarder Special Rick's Morty, que é o episódio que, como a gente já tinha visto no trailer que saiu na semana passada, é o episódio que o Morty tem um dragão. Então eu queria falar um pouquinho a respeito das minhas primeiras impressões a respeito desse episódio. Então, vamos lá. E pessoal, antes de começar o vídeo, muitas pessoas estão me perguntando a respeito da Comic Con. Eu comprei várias coisas de Rick and Morty na Comic Con de 2019, inclusive essa camiseta aqui exclusiva da Comic Con, bem legal mesmo, mas eu vou mostrar as camisetas e tudo que eu comprei em mais detalhes em um vídeo futuro, então durante essa semana eu vou fazer um vídeo mostrando algumas coisas. E eu queria explicar rapidamente também por que eu tô postando vídeo tarde na segunda-feira, porque eu ia gravar o vídeo ontem de madrugada, mas a última vez que saiu um episódio novo de Rick and Morty, eu gravei o vídeo na madrugada e eu tive algumas reclamações aqui no prédio. Pra quem não sabe, eu moro num edifício, então eu tive algumas reclamações porque eu gravei o último vídeo, era cerca de 3 horas da manhã. Então algumas pessoas aqui no prédio, eu não sei quem, eles não quiseram me falar se foi a pessoa que mora em cima ou que mora embaixo, mas acabaram reclamando que eu fiz muito barulho de madrugada porque eu tenho uma voz bem alta. Então, como consequência disso, eu decidi não gravar o vídeo ontem de madrugada e sim hoje de manhã. E como sempre, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, que vocês me ajudam bastante. O canal finalmente bateu 150 mil inscritos. Eu queria agradecer todo mundo que se inscreveu aqui no canal Triplo F. E agora o novo objetivo nosso é chegar aos 200 mil inscritos. Então vamos lá. Esse é o episódio, como eu falei, como as imagens, como o trailer já tinham mostrado, é o episódio que o Morty tem um dragão. E o episódio acaba tendo algumas reviravoltas. A gente começa o episódio vendo as cenas do trailer com o personagem Chat que toma um tiro na cabeça. E eu acho que seria uma história mais legal da gente ver nesse episódio até do que a história que foi apresentada. Mas, de qualquer forma, foi legal porque eles mostraram essa cena, a imagem do trailer, ficou uma imagem bem famosa do Rick e do Morty com os pedaços do Chat na cara. Foi uma das cenas que ficaram mais famosas aí no trailer que saiu da quarta temporada, mas a gente viu que o personagem foi completamente irrelevante e ele somente apareceu para fazer a introdução ao tema do Morty pedindo um dragão pro Rick, e o Rick a gente não sabe como conseguiu. Depois de um acidente com a nave, ele vai internado no hospital e ele consegue um dragão pro Morty. Então, uma das questões que eu levantei em um dos meus vídeos anteriores a respeito da magia, como que eles iam explicar a mágica aparecendo nesse universo de Rick and Morty, mas eles não foram muito a fundo nisso. O que eu gostei, por um lado, que eles não estão dando tanta importância assim para as coisas que estão sendo trabalhadas, eles estão levando as coisas um pouquinho na brincadeira, mas por outro, eu queria que tivesse algum tipo de explicação de onde surgiu a magia nesse universo que gira em torno da ciência do Rick. E como eu falei no começo do vídeo, esse é um vídeo de primeiras impressões, então não vou falar a respeito dos easter eggs, a respeito das referências, eu vou falar principalmente a respeito do panorama geral do episódio e dar minha opinião a respeito, se eu gostei de tal aspecto ou não, mas eu não vou falar especificamente das referências, que são muitas, principalmente a filmes como Senhor dos Anéis, como Hobbit, RPG e etc. Então, pra mim, sendo bem sincero, o aspecto que eu mais gostei desse episódio 4 da quarta temporada é o fato de que o Rick tá um pouco mais vulnerável do que normalmente. O Rick é um cara super poderoso, é quase que um deus ali, como é dito várias vezes no decorrer da série, mas eu acho que chega um certo ponto que o protagonista, seja de uma série, seja de um filme, tem que ter algum tipo de defeito, tem que ter alguma coisa que não funciona tão bem ali. E eu acho que esse episódio conseguiu trabalhar um pouquinho o Rick nesse sentido. Assistindo esse episódio, eu me lembrei um pouquinho do Superman, porque o Superman, quando ele foi lançado, quando ele foi criado, ele não tinha nenhum defeito, ele era um cara perfeito, que consegue fazer tudo, solta laser pelos olhos e etc, consegue voar, então ele não tinha nenhum defeito, até que eles decidiram incluir a questão da kryptonita, inclusive a questão da magia, porque senão é sem graça você assistir um personagem que não tem nenhuma deficiência, um personagem que é perfeito e que ele nunca tem riscos, você nunca sente que existe um risco
do que acontece com o Superman, do que acontecia pelo menos até a criação da Kryptonita e etc. Então acho que pro Rick foi legal a gente ver tanto no começo do episódio ele batendo a nave, ele sofrendo aqueles danos que a gente vê ele no hospital, quanto posteriormente quando a gente vê as coisas que ele tem falhando, a gente vê a tecnologia que ele tem falhando naquela realidade do mago. Então nesse sentido eu gostei bastante do episódio, eu acho que foi uma coisa nova, pelo menos recentemente, na terceira e na quarta temporada, a gente vê sempre o Rick como aquele ser supremo, que ele leva tudo na brincadeira, nada que acontece importa pra ele, justamente porque ele tá sempre no controle da situação, e dessa vez a gente vê uma coisa um pouco diferente. Então, só para explicar rapidamente o que acontece no episódio, o Morty ganha um dragão desse mago, né? O Rick e o Morty conseguem esse dragão, e o Morty sai para voar, para se divertir com o dragão, mas o dragão acaba criando uma intimidade muito forte com o Rick, que odeia dragões, mas com o Rick ele tem uma certa afinidade, e os dois acabam passando por uma experiência ali que eles se unem pela alma dos dois, num momento ali que é bem sexual até, no desenho, e eu acho que essa dinâmica do dragão, de certa forma, traindo o Morty com o Rick, eu achei que seria um ponto mais interessante do que acabou sendo no decorrer do episódio, e eu acho que esse episódio acabou tomando um rumo bastante sexual e bastante grosseiro, assim, de certa forma, que foi engraçado nos primeiros momentos, mas que eu acho que eles acabaram exagerando um pouquinho, eu acho que eles acabaram pegando um pouco pesado. O que é legal de uma animação ser para maiores, ter piadas besteirentas, é justamente porque elas podem ser feitas no momento certo no decorrer do episódio, e não você aproveitar o episódio para empilhar um monte de piada desse tipo, e eu acho que acabou perdendo um pouquinho a graça no decorrer do episódio, porque eles forçaram bastante a barra nesse sentido. E eu não sei vocês, mas esse episódio foi um dos poucos episódios que eu conseguiria imaginar outras séries fazendo exatamente o mesmo episódio, basicamente com o mesmo esqueleto, obviamente não com algumas cenas específicas, mas foi uma história que eu consegui imaginar outras séries fazendo. Eu acho que faltou talvez um pouquinho de criatividade nesse episódio, que novamente eu gostei do desenrolar das coisas, eu gostei do fato do Rick ser um pouco mais vulnerável do que nos episódios normais, eu gostei do fato de ter uma aventura com o Rick, o Morty e a Summer. Eu acho que a Summer tem crescido muito nas últimas temporadas, eu tô até querendo fazer um vídeo a respeito disso, e especificamente a respeito da Summer e de como ela ganhou importância, de como o vô confia nela e de como quando o Rick, o Morty e a Summer estão juntos, o Morty acaba sendo um pouco excluído porque o Rick e a Summer têm bastante afinidade entre eles, então o Morty acaba sendo quase que a terceira roda quando os três estão juntos. Mas eu acho que esse episódio e o episódio anterior, que é o episódio que eles zoam o gênero de roubos e etc, eu acho que esse episódio tem uma diferença muito grande, que eu tenho certeza que tanto Dan Harmon quanto Justin Roiland gostam desse gênero de fantasia, principalmente de Senhor dos Anéis. Então eles tentaram, de certa forma, não zoar o gênero, mas desconstruir, de certa forma, os dragões ali, que são sempre os seres mais épicos, mais temidos nesse tipo de saga. A gente tem o Smaug, por exemplo, na série do Hobbit. Em Game of Thrones, por exemplo, a gente tem vários dragões. Em Senhor dos Anéis, a gente tem as lendas dos dragões que deixaram de existir, mas que já existiram, como a gente viu também no Hobbit. Então eu não vi tanto como uma zoeira com esse tipo de filmes, e sim como uma homenagem e uma desconstrução. E alguns filmes envolvendo dragões têm alguns conceitos bem parecidos com os que Rick and Morty trabalhou no decorrer desse episódio, mas, como eu disse, eu vou deixar para abordar isso no meu vídeo a respeito das referências e dos easter eggs, etc. E enquanto tudo isso acontece, enquanto eles estão nessa realidade mágica, fazendo toda essa confusão envolvendo os dragões, o Jerry tá numa aventura sozinho com um gato que consegue falar. É um gato que pra mim vai ser um dos grandes mistérios da série, porque eu não acho que eles vão voltar a abordar isso na série. Eu acho que vai ficar meio largado, mas tem um momento muito legal onde o Rick e o Jerry conseguem ver o que tá se passando dentro da cabeça do gato, e é bem impressionante, porque o Rick, logo depois de ver, ele tenta cometer suicídio, então não dá pra gente saber o que tá na cabeça desse gato. Obviamente nem os criadores podem ter imaginado, mas é bem legal a gente ver essa situação e especular a respeito do que pode ter acontecido. E eu vou falar um pouquinho mais a fundo a respeito desse gato no meu vídeo, mas eu acho que pode ser uma referência também ao Flerken do filme da Capitã Marvel, que também é um gato que tem um universo ali dentro dele, ele chega inclusive a engolir uma joia do infinito. Então eu acho que pode existir um paralelo entre o personagem que aparece no filme da Capitã Marvel e o acontecimento desse episódio envolvendo o Jerry. A Beth não aparece no decorrer do episódio todo, praticamente,
E a história do Jerry, mesmo com esse final que é legal, envolvendo o Rick e o Jerry, pra mim não foi uma história boa. Pra mim foi uma das histórias mais sem graças até agora, o Jerry com esse gato. Tem alguns momentos engraçados, algumas coisas que o gato fala que são legaisinhas, mas no geral eu achei uma história bem fraca e talvez a Beth pudesse estar junto nessa história, talvez tivesse dado uma profundidade um pouquinho melhor. E no finalzinho do episódio, vale lembrar, o Rick usa novamente a arma que ele usou para apagar as memórias. E eu gostei dessa tecnologia ter sido incluída em um episódio normal e não somente no Morris Mind Blowers, por exemplo, porque mostra que o Rick realmente usa essa tecnologia quando convém a ele e não foi utilizada somente como uma artimanha ali para fazer um episódio daquele formato, para fugir um pouquinho da TV interdimensional, porque foi a impressão que deu assistindo o episódio que o Rick, na verdade, que foi a impressão que deu no decorrer daquele episódio que eles criaram esse negócio de esquecimento aí como uma forma de fazer um template para fazer aquele episódio e substituir pela TV interdimensional. Então é bem legal a gente ver o Rick utilizando, entre aspas, no mundo real em uma das aventuras. E foi interessante porque mesmo ele tendo visto uma coisa horrível o suficiente para ele tentar se suicidar, para ele entrar num estado de nervos ali enorme, ele somente apagou a memória do Jerry e parece que de um segundo para o outro ele ficou de boa com a situação, ele simplesmente consegue virar uma chave e ele consegue voltar ao normal. A gente vê isso várias vezes no decorrer da série. Quando o Rick está num momento muito decisivo, ele consegue sempre raciocinar, ele consegue sempre tomar uma decisão e foi exatamente o que ele fez no final desse episódio. Então, no geral, falando de uma forma um pouquinho mais ampla do episódio, eu gostei bastante do episódio. Como eu disse, eu sou muito fã tanto de jogos de RPG quanto de Senhor dos Anéis, de Hobbit, de Game of Thrones, etc. Então foi legal ver esses dois mundos colidindo, ver o Rick and Morty de certa forma zoando, de certa forma homenageando, fazendo cenas de referências a esses filmes que eu gosto tanto e ver o personagem do Rick sendo um pouquinho mais vulnerável, não sendo aquele personagem perfeito e passando por algumas dificuldades, inclusive se machucando em 2 ou 3 momentos no decorrer desse episódio inteiro. Então, como um episódio que aprofunda a mitologia da série, eu gostei bastante, mas eu acho que as aventuras poderiam ter sido mais divertidas. Eu acho que a aventura envolvendo o dragão poderia ter sido bem mais bem bolada do que foi de fato, e eu acho que eles exageraram um pouquinho nas piadas sexuais envolvendo os dragões. Eu acho que eles pegaram um pouquinho pesado nesse sentido. Não que eu não goste que a série seja pesada, eu digo pesado no sentido que eles exageraram na quantidade de piadas a respeito desse tema. Então, pessoal, como eu disse, nos próximos dias eu vou liberar o meu vídeo a respeito da Comic Con, a respeito das coisas que eu comprei, e eu vou liberar também o vídeo de Easter eggs e dos momentos principais desse episódio, entrando em mais detalhes a respeito de cada acontecimento. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse 4º episódio da 4ª temporada. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.